Fala pessoal, então o que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai fazer a parte do editar do nosso sistema, tá? Então eu vou, só para a gente relembrar em que ponto que a gente está aqui do sistema, vamos lá. Vamos aqui abrir, não abriu ainda, subindo, não subiu aqui, deixa eu parar ele. Startar. Vamos ver se ele subiu. 8080. Olha lá, agora subiu, tá? Bom, cadastro de pessoas. Aqui a gente tem nosso cadastro, né? A gente está lá listando as pessoas, tá vendo? Eu já cadastrei um monte aqui. Então, quando a gente cadastra uma nova pessoa aqui, tá? Ele já carrega. Então a gente tem o quê? Qual que é o próximo passo? Então, o primeiro passo que a gente fez é o quê? Cadastrou. A gente viu como é que faz um cadastro usando TimeLeaf com o Spring. Tá? Então agora a gente vai fazer o editar. Né? Eu gosto de seguir essa sequência. Cadastra, edita, tá? E exclui. E depois, por último, a gente faz uma parte de pesquisa. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui por primeiro no nosso sistema aqui? Tá? A gente tem o quê? Que modificar o nosso controller. Tá? A gente tem que fazer daí um método para carregar o objeto que eu quero editar. Tá? E a gente também tem que implementar as tags do TimeLeaf aqui no nosso cadastro de pessoas. Tá? Então, por enquanto, ele está só cadastrando. Então, para a gente poder editar, a gente tem que mexer na tabela, vou ter que adicionar o link aqui, fazer o ID do objeto selecionado, ir para o lado do servidor, para carregar o objeto e voltar para a tela, aqui no formulário, preencher no formulário. Então, a gente tem que usar umas tags específicas aqui para preencher o formulário também. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Que a gente precisa fazer, eu vou pegar aqui o cadastro, tá? A gente vai adicionar o botãozinho de editar. Então, aqui do lado, aqui no final da linha, a gente vai abrir mais uma célula. A gente vai abrir aqui uma célula, abrir e fechar. E dentro dela, a gente vai ter um linkzinho, tá? Por enquanto, a gente vai deixar só um link escrito o editar, tá bom? Então, o link em HTML, tá? O A, sempre. Dentro dele, eu coloco aqui editar, no meio das tags, que é o que vai aparecer no navegador, certo? E daí, eu tenho o quê? Agora a gente está trabalhando com o TimeLeaf, que é uma alternativa ao JCP. O TimeLeaf ele acaba facilitando mais para a gente. Então, a gente tem que usar aqui TimeLeaf, ó, th, href, que é um link, né? E aqui dentro vai ser o nosso link, tá? Aqui é uma receita de bolo, tá, pessoal? Você deve pedir para mim assim, deve estar se perguntando, como que eu descubro como é que faz isso? Na documentação, tá? É como que você passa um link para uma URL, passando um parâmetro para executar alguma coisa do lado do servidor. No caso, assim, eu vou passar o ID para o lado do servidor, vai carregar o objeto e vai colocar em edição, para editar. Então, é isso que a gente vai fazer. Para a gente conseguir passar o ID que a gente quer editar do lado do servidor, com o link, a gente tem que aqui, ó, chamar um arroba no TimeLeaf, abrir colchetes. Dentro do colchetes, a gente tem que aqui, ó, passar o endereço. Então, a gente vai barra, a gente vai criar do lado do servidor um editar pessoa, que vai ser uma URL que vai ser interceptada. Junto, eu quero que o parâmetro ID pessoa, que eu também vou criar, tá? O parâmetro ID pessoa, que tem que ficar entre chaves aqui também, tá? Parâmetro ID pessoa. E aqui a gente abre parênteses, tá? Aí eu quero que o ID pessoa seja igual
ao objeto da linha. Então, daí eu pego aqui o cifrão do JCP, abro mais um colchetes e vou pegar aqui, ó, o objeto.id, né, que é o objeto pessoa.id. Parece meio assustador assim no começo, mas é só você seguir essa receitinha de bolo que a gente vai conseguir passar um parâmetro sem nenhum problema, tá? Então, beleza. Passo 1 aqui, a gente criou o nosso editar. Vamos ver se está carregando aqui a nossa tela sem dar nenhum problema. Ó, o editar está funcionando. Se a gente parar o mouse aqui, ó, para o mouse aqui, olha bem aqui embaixo, do lado esquerdo, a hora que parar o mouse, a gente consegue ver o ID que vai ser enviado para o URL, ó. Parar o mouse lá, ó, o 8, ó, o 9, ó, o 10, tá vendo? De acordo com a linha aqui, porque eu estou passando o ID, tá vendo? Olha lá, o editar pessoa /10. Então a gente vai ter que interceptar essa URL e o ID e colocar o objeto em edição. Então tá dando certo aqui, porque ele está mostrando o ID pra gente ali no navegador ali embaixo, ó, tá vendo? Do lado esquerdo. Tá vendo? Não vai acontecer nada ainda, ó. A gente não criou o método do lado do servidor ainda. Tá? Então vai dar esse erro. Então agora, o botãozinho de editar foi feito. Do lado do controller é onde a gente vai... Deixa eu abrir aqui. Do lado do controller, a gente tem que criar o quê? Um mapeamento aqui para essa URL e para esse parâmetro. Então vamos lá. E isso daqui é sempre um get, tá? Isso daqui sempre invoca um get. Então vamos lá. Deixa eu só parar aqui o servidor. Certo? Então vamos lá. Ó. Passar aqui um public, agora a gente vai retornar um objeto, então a gente vai retornar um objeto para uma URL. Então a gente sempre vai precisar do objeto modem envio, tá bom? Aqui ó, modem envio. Aí eu vou colocar aqui, o nome vai ser editar. Tá? Dentro do parênteses, eu vou pegar a minha variável, que vai ser o ID que eu estou editando. Então para pegar a variável, a gente usa aqui ó, path variable, tá? Abre aqui o parênteses, dentro dele a gente vai passar o quê? O nosso ID pessoa, é o que ele vai receber. Ele vai receber esse parâmetro aqui, do ID pessoa. Então a gente fala para o Spring, ó, pega nessa URL o ID pessoa. Qual que é o tipo de dados desse ID? É long, né? A gente coloca o mesmo nome aqui, ID pessoa, e cria um método, tá? Ah, mas por que é long? Porque o nosso objeto pessoa, o ID dele é long. Então você sempre mantém a consistência de dados, tá bom? Agora a gente tem que passar, ou a gente usa o mesmo request mapping aqui, tá? Quando a gente usa o request mapping para mapear essa URL, a gente tem que indicar aqui, ó, que esse é get or post. Ou uma outra alternativa mais nova, uma anotação mais nova que o Spring fez para facilitar mais ainda, é você pegar o get. Você pode dar um get map, que ele fica igual a essa parte aqui. Essa anotação substitui essa parte selecionada aqui já. Então no get mapping, a gente vai mapear o quê? O editar pessoa, né, que é a nossa URL editar pessoa, mais o parâmetro dele. Editar pessoa, barra, aí o parâmetro que fica entre colchetes, que é o ID pessoa, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? Olha o que a gente vai fazer. A gente tem que instanciar agora o model envio, aqui, model envio, vai ser igual o modem envio, a gente passa o view da name aqui. Qual que é? Eu quero, a hora que eu clicar em editar, vou retornar para a tela de cadastro. Então é a mesma coisa, é cadastro / cadastro pessoa. Eu vou retornar para a mesma tela, tá? Só que agora eu vou ter que retornar passando um objeto pessoa. Agora eu tenho que carregar o objeto pessoa. Através do ID que eu recebi como parâmetro, eu vou carregar o objeto pessoa.
tá? Então aqui, ó, vou instanciar o objeto pessoa, eu vou carregar usando lá o nosso repositor, tá? Ele tem aqui, ó, find by ID, só que tá vendo que ele retorna aqui, ó, um optional pessoa, né? Esse optional aqui é um objeto próprio do Spring também, para a gente poder trabalhar mais facilmente. Então a gente vai passar aqui, ó, find by ID, e vamos passar o nosso ID de pessoa para ele ir lá no banco de dados buscar. Aqui ele vai dar esse alerta para a gente, ó, aqui, ó, que é para mudar o tipo de pessoa para optional pessoa. Aí você muda ele por causa do retorno desse find by ID, certo? A gente já vai ver aqui como é que a gente pega o pessoa direto, tá? Carregou o pessoa, o que a gente vai fazer? A gente tem que adicionar esse pessoa ao modelo. Ó, vamos adicionar esse objeto. Eu vou colocar numa variável pessoa objeto. Aí eu vou pegar aqui o objeto pessoa do optional. Ponto, tem aqui, ó, o get que retorna o objeto puro. Tá vendo? Então, beleza, vai interceptar o URL passando o ID da pessoa. Daí ele vai carregar o objeto. Aqui eu posso inverter, não tem problema, ó. Carregou o objeto do banco de dados, consultou. Tá? Aí vou preparar um retorno do modo envio para a mesma tela. Vou passar esse objeto para a tela para ficar em edição e vou fazer o retorno do meu modem envio para ele injetar os dados na tela para mim, tá? A gente vai fazer só um teste agora que eu vou colocar aqui em debug, vou colocar aqui, ó, em debug, só para a gente ver se o editar está recebendo aqui certinho o código, tá? Então, vamos lá, vamos aqui testar. Então, vamos lá, listar as pessoas. Vamos aqui, ó, vou pegar o 19, tá? Ó, editar, ó, interceptou. Ó o que veio aqui, ó, o 19. Tá vendo? Que é o ID 19 que eu selecionei aqui, ó. Esse aqui é o ID, né? Esse aqui é o objeto inteiro. Uma linha objeto inteiro. Então, objeto com a primary key 19. Daí ele vai carregar do banco, ó. Dá um F6 aqui, olha lá, ó, para o mouse em cima, ó, carregou o objeto, tá vendo só? Se a gente for abrir os atributos, ó, tá aqui todos os valores dele, o nome, sobrenome, idade, tá vendo? E agora ele vai carregar e vai retornar para view, certo? Por que que ele não preencheu aqui os dados ainda pra gente? Pode ver que ele não preencheu aqui, né? Tá? E também tem um detalhe aqui, ó, que ele perdeu o CSS. Então tem duas coisas, a gente tem que agora colocar o formulário para mostrar os dados em edição e também arrumar o CSS. O CSS eu já tinha verificado antes, a gente esqueceu de colocar uma barra aqui, ó. Tá faltando uma barra aqui, pessoal. Aí o CSS não está funcionando direito. Tá? Vamos fazer o teste aqui agora. Ele está perdendo o CSS por causa daquela barra. Deixa eu só continuar o debug aqui. Ó, agora está funcionando o CSS, tá vendo? Eu edito, agora o CSS está funcionando, tá vendo? Só que os dados não ficam em edição, então a gente tem que fazer isso daqui agora. Tem que colocar os dados em edição, tá? Então vamos lá, como que a gente coloca os dados em edição? No formulário, aqui no nosso formulário de cadastro, ó, para fazer o cadastro, o Spring ele pega aqui os atributos aqui do formulário e injeta no objeto. Isso é para salvar ele, agora ele vai injetar. Agora, para editar, a gente tem que o quê? Resgatar esses objetos que veio do banco. Tá? Para ter essa interatividade, a gente precisa dizer aqui através do TimeLeaf, aqui dentro do form, ó, direto aqui no formulário, aqui, ó, th, object, a gente vai dizer que a gente vai trabalhar com objeto agora. Qual que vai ser o objeto? O objeto vai ser esse daqui, ó. Ó, pessoa object, que a gente está passando ele na edição. Carregou do banco de dados, está passando para o modelo
model envio, tá? Então a gente vai carregar esse objeto. Eu tenho que usar aqui expressão e a gente vai carregar esse objeto aqui, tá? Agora, para editar, para a gente realmente conseguir editar, esse objeto ele tem que ter o ID na tela, tá? Por quê? Se a gente for tentar salvar, o Spring vai tentar injetar os dados para o objeto. Como ele não vai reconhecer o ID, porque a gente não está mostrando o ID aqui, ele vai identificar como um novo objeto. Então, em vez de salvar, ele vai, em vez de atualizar, ele vai salvar um novo objeto. E a gente não quer salvar um novo objeto, a gente está editando, a gente só quer atualizar. Para poder ser possível editar, a gente tem que indicar aqui na tela, apenas mostrar o ID. Então, eu vou colocar aqui, ó, o input, tá? Name vai ser o ID do objeto. E a gente tem que usar daí o TimeLeaf, ó, th field igual, a gente coloca aqui entre aspas, a field, a gente aponta os atributos do objeto agora, só que a gente tem que usar um asterisco ainda, tá? Ponto .id. Correto? E a gente faz o quê? Mesma coisa com o nome, faz a mesma coisa com o sobrenome, a mesma coisa aqui com a idade, tá? Então a gente vai retornar para o nosso formulário o objeto pessoa e através... Ah, esqueci aqui, ó. Eu esqueci de colocar o abre e fecha chaves, tá? Então é asterisco, abriu, colocou o atributo e fechou. Tá? Vou colocar aqui, ó. A gente vai retornar, né, no controller, esse objeto vai vir, vai retornar para a tela de cadastro com esse objeto injetado. Daí, através desse objeto, a gente aponta os atributos nos campos que a gente precisa colocar em edição, certo? Então, vamos ver se vai funcionar aqui. Eu acredito que não vai funcionar. Ó, deu um erro aqui. Vamos ver qual que é o erro. Ó, não pode fazer o Bing para a pessoa. O atributo de requisição, tá? Então vamos lá. O que a gente tentou fazer aqui? A gente tentou acessar a tela de cadastro. Quando a gente tentou acessar a tela de cadastro, ele chamou esse método aqui, ó. Só que esse método, ele não está retornando o objeto vazio para a gente. Entendeu? Então a gente precisa fazer isso aqui, ó. Passar um objeto vazio, tá? Na hora que a gente estiver iniciando, indo para a tela de cadastro. A gente só cria o objeto, passa um objeto vazio. New. Opa, travou aqui. New pessoa. A gente tem que retornar agora, em vez de uma string, o modo envio. E na assinatura do método, no retorno do método, o modo envio. Tá? Então agora, vamos lá. Agora vai ser possível acessar a tela de cadastro, porque a gente está passando um objeto vazio só para iniciar a tela, porque agora ele espera um objeto aqui agora, a hora que abre o formulário, né? Tá? Então vamos lá. Ó, agora abriu, tá vendo? Vamos tentar fazer um cadastro. Ó, ele não tá funcionando. Vamos ver por quê. Ó, opa, tá dando erro. Tá vendo só? Deu um erro. Tá? Vamos lá ver o porquê. Ó, mesma coisa, ó. É que agora aqui no nosso salvar, aí a gente está salvando, está retornando para a tela de cadastro também. Só que agora, como a gente retorna para a tela de cadastro, ele está esperando um objeto lá em edição. Tá? Então ele vai salvar. O que a gente fez? A gente salva, consulta tudo, passa a lista de usuários para carregar e passa pelo menos o objeto vazio
para o nosso formulário trabalhar corretamente, tá? Então, vamos lá. Que é na hora de salvar, tá bom? Vamos lá. Ok, então agora a gente vai salvar. Ó, agora funcionou, viu só? Agora salvou, retornou para a tela, ok. A gente precisa fazer um teste agora do nosso método listar pessoas. Se a gente colocar aqui, ó, listar pessoas, ó, ainda ele está com erro. Qual que é o erro? É a mesma questão, ó, da gente só passar o objeto vazio por causa do formulário, né? Então a gente pode passar vários objetos aqui, tá? Então, vamos lá. Então agora vai cadastrar, ó, agora está funcionando o listar. Ó, listar pessoas aqui, ó, funcionando perfeitamente. Tá vendo que ele está mostrando o ID aqui agora? Ah, só que o ID não pode escrever nada dentro, tá? Então o ID, a gente coloca ele aqui, ó, com read only, tá? Isso daqui bloqueia. Carregar, ó, bloqueia, você não pode digitar mais nada dentro. Então a gente pode, ó, cadastrar o pessoa. Ó, cadastrou, viu só, 30 aqui agora. Agora tá tudo funcionando certinho, ó. Tá listando. Agora vamos ver se o formulário vai ficar em edição. Vamos editar o 8 aqui, ó. Olha lá, ó, ficou em edição. Tá vendo só? Vamos tentar editar, ó. Editado. Pessoa 8. Vamos salvar. Opa, temos um probleminha aqui agora. Vamos ver? O post não é suportado, tá? O que aconteceu aqui? Agora, a gente tem um probleminha aqui agora quando está em edição, tá? Porque ó, a gente está em edição, certo? Editou. Ele dá uma bagunçadinha aqui na parte da URL na hora de salvar. Daí, quando a gente vai salvar de novo, a URL ele não consegue interceptar, tá? Porque ó, o salvar pessoa, antes dele, tá o URL de editar, certo? Então, o que a gente pode fazer aqui? Dentro aqui do nosso método salvar, para aqui o servidor, aqui no método salvar, ó, eu quero ignorar qualquer coisa que tenha antes da palavra salvar pessoa. Eu quero que ele intercepta para mim o salvar pessoa de qualquer forma, tá? Então, tente nunca repita o nome das URLs de mapeamento aqui dos métodos, tá bom? Tá? Então, assim, eu quero ignorar, 2 asteriscos, ó, ignora tudo que venha antes, tá? E pegue o salvar pessoa, porque eu quero salvar a pessoa, tá? Agora a gente vai startar. Opa, parei aqui o servidor. Startar. Vamos lá, vamos subir aqui agora. Está acessando. Está listando. Vamos editar aqui o 15, ó. Editar, vamos colocar aqui, ó, sobrenome, ó. Só para a gente saber que editou. Editado, pessoa 15. Olha lá, salvou. Tá vendo só? Vamos procurar aqui o 15. Cadê o 15? Olha lá, ó, editado. Tá vendo só? Então, perfeito. Então, agora, ó, tá cadastrando, tá editando. A gente pode editar qualquer um agora. Ó, aqui o nosso salvar, editar, tá funcionando perfeitamente. Tá listando. Tá vendo? Ó, tá editando tudo certinho. Tá? Então, a gente vai para a próxima aula aqui agora. Nosso curso de Spring Boot com TimeLeaf. A gente vai fazer aqui um excluir, né? Então a gente está salvando, está editando e a gente vai fazer um excluir na próxima aula. Já o editar aqui agora está perfeito, tá bom?